irmão. Ô, irmão, dava uma raiva. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na igreja dos crentes, vou brigar com aquele pastor e vou tirar a minha mãe de lá. Onde já se viu, minha mãe vira crente. Imagine só, irmãos, aquela pobreza miserável. A gente era pobre, não tinha mais espaço. Pobre, 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 de marré, marré, marré. Ao máximo. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a gente era tão pobre, nessa época de frio era tão difícil, não tinha blusa, não tinha roupa, era trapo que a gente vestia. Para vocês terem uma ideia, o primeiro sapato que eu pus no pé, é claro, que eu calcei, eu tinha 14 anos de idade, irmãos. 14 anos de idade. Quem conhece aqui alpargatas roda? Quem já usou aí alpargatas? Ei, companheirada, hein? A gente chamava de paragata. Paragata. Quando aparecia alguém com uma paragata no pé, a gente que era pobre já dizia, lá vem o miserável. Era testado de pobreza quem usava paragata. E foi assim, irmãos, que eu cheguei na igreja. Cheguei lá na igreja, irmãos, e todo valente arregaçando a manga da camisa, vou brigar com esse pastor e vou tirar minha mãe daí. Irmão, sabe o que aconteceu? 48 anos atrás, nessa época do ano mais ou menos, a partir do momento que eu pisei lá dentro, eu não sabia. O Senhor Jesus me esperava com os braços abertos. Eu me converti, irmãos, e nunca mais saí da presença de Deus. 48 anos! Irmãos, e tem uma coisa, 48 anos, irmãos, eu nunca saí da igreja do Evangelho Quadrangular. Tem gente que troca de igreja 4, 5 vezes na vida, mas não troca de time de futebol. Time de futebol, não. Igreja sim. Irmãos, naquela época, irmãos, porque a gente era tão pobre, não dava, nessa época de frio, pegava pão descalço, não sentia o pé, não, porque era muito gelado, não sentia mais o pé. Por causa disso, irmãos, eu adquiri muitas doenças, né? Eu tinha uma dor desse lado assim, quando ela manifestava, eu caía, ficava rolando no chão, gritando, soltando bílis pela boca. Ninguém tinha coragem de me ajudar. Irmãos, eu tinha umas manchas brancas no rosto, assim na testa, na bochecha, no queixo, no pescoço. Ai, irmãos, eu tinha uma vergonha daquelas manchas. Tinha época que elas ficavam mais fortes, aumentavam mais. Eu tinha vergonha, porque a molecada na rua me chamava de preto e branco. Aquelas doenças, aquelas doenças antigas, amarelando, lombriga, solitária, tudo. Pegava no pé, descalço, pisava em qualquer lugar. Irmãos, aí eu aceitei Jesus, tá? Fui para a igreja, e eu não fui para a igreja para ser curado, eu fui lá para brigar com o pastor e acabei ficando. Irmãos, passado mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, levantei cedo, né, para ir trabalhar, levantava às 5, pegava às 7, atravessava a cidade toda a pé. Aí levantei cedo, peguei a bacia, pus água na bacia, pus a bacia inclinada assim na parede, a água ficou encostada, e fui lavar os olhos. A gente não tomava banho naquele tempo, a gente lavava os olhos. A mãe da gente dizia assim, a gente chegava com o pé tudo sujo de barro em casa, descalço, a mãe da gente não mandava tomar banho não, falava assim, vai lavar o pé para dormir, menino. Ou então levantava cedo, para lavar os olhos, tirar essas remelas dos olhos. Não mandava tomar banho. Aí, lavei os olhos e lavei os olhos sem sabão, tá? Esfreguei lá. Aí molhei o cabelo, fui lá no espelho. O espelho da minha casa não era nem redondo e nem quadrado. O espelho da minha casa era um caquinho de espelho assim, que parecia o mapa do Brasil, todo. Pequenininho, era tão pequeno, e não cabia o rosto de uma vez. A gente tinha que olhar um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim.
E fui pentear o cabelo. Fui arrumar o tupete. Elvis Presley. Todo mundo queria ter um tupete igualzinho do Elvis Presley. O meu era igualzinho. Cabelo ruim que eu tinha. Aí penteando o meu cabelo, irmãos, aquela manhã fria, né? Aí alguma coisa me chamou a atenção naquele caco de espelho. Eu peguei aquele caco de espelho, fiquei mais perto, fui olhando, né? Bem direitinho, né? E fiz uma descoberta naquela manhã. As manchas brancas que eu tinha no rosto haviam desaparecido completamente. Eu tinha sido curado por Jesus. Ele me curou, meus amados.